Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje, de maneira especial, nós iremos trabalhar e refletir acerca da vida de São José Sanches del Rio, um jovem de 14 anos que foi martirizado por defender a fé católica e por reconhecer a realeza de Cristo. Viva Cristo Rei! Então, para nos ajudar hoje nesta nossa reflexão, vou chamar agora nosso amigo Mateus para que possa nos ajudar nestes 30 minutos acerca da vida de São José Sanches del Rio. Então, que nós, nesse tempo quaresmal, possamos olhar o seu exemplo da sua santidade e, ao mesmo tempo, tentar imitar com o nosso próprio testemunho. Chamá-lo logo? Aí. Peço que as pessoas participem também. Deixa eu só ver aqui. Tá aqui. Mateus, para a gente iniciar. Diga, Boa grande noite. Ramon, Que tudo dia bem? difícil, né, meu caro? Rapaz, hoje tá corrido. Você vai ver aqui que eu tô até aqui atrás, tá com esse riozinho aqui Ah, atrás, que é do escritório, então tô bem comentarista hoje aqui. É, Tô mas quase faz. igual a você aí, com esse cenário bonito. Mas meu cenário aqui é meu quarto. Aqui é minha mesa de estudo, né? É Aí tá algo, certo. é algo também constante nesse período de finalização também de um curso, né? Com certeza tem monografia, tem leitura, fichamento. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Você que me apresentou numa última live no ano de 2020, essa figura repleta de riqueza incomensurável, que é São José Sanches del Rio. Que você possa nos ajudar hoje a conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida e daquilo que a gente tem mais de precioso para nossos dias, que é o seu testemunho. Com você a palavra. Bom, meu amigo, mais uma vez é uma grande alegria estar com você aqui no Instagram, estarmos aqui nessa live. Como eu já lhe disse na outra oportunidade, eu admiro profundamente a sua iniciativa de estar produzindo conteúdo no Instagram. Para quem não sabe, que está vindo aqui do meu Instagram para ver essa live, o Ramon ele é seminarista. E a gente teve essa grata surpresa de nos conhecermos através daqui do Instagram. Então, desde já eu deixo registrada a minha total alegria, Ramon, de estar aqui com você mais uma vez. É assim, uma satisfação tremenda. A primeira vez que a gente conversou foi sobre política, né? A política e o dever da juventude. A gente pôde conversar sobre muitas coisas. Hoje a live vai ser um pouco mais curta, mas acho que a obra de Deus ela pode se realizar, não importa o tempo que a gente planeje. Às vezes só precisa de um segundo, de um instante para o jogo mudar completamente. Então, desde já eu consagro nas mãos da Virgem Maria tudo aquilo que a gente vai partilhar hoje, para que ela tome de conta dos nossos corações, das nossas vidas e de quem vai nos escutar, seja agora, seja também depois. Mas enfim. Eu tenho Amém. essa facilidade de enrolar muito na minha fala, então vamos começar para que a gente não se perca, não percamos tempo também. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Mateus César, eu tenho 23 anos, sou advogado, moro aqui em João Pessoa, Paraíba, sou membro do Chama de Amor, que é um grupo de jovens da paróquia São Pedro Pescador em Manaíra, aqui na minha cidade, e coordeno este grupo há mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, vamos fazer 3 anos esse ano, e temos um chamado de consolar o coração de Deus
consolando o coração dos seus filhos, consolando o coração daqueles que ele nos confia. Então, para mim mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você, Ramon. Mas enfim, eu confesso que estava pensando aqui agora há pouco, quando foi que eu conheci São José Sanches. E eu confesso que não consegui encontrar quando exatamente foi esse momento que eu conheci São José. É, Desde o princípio, a história dele é muito bonita, é muito chocante, porque a gente vê um garoto de 14 anos que dá a sua vida, e que não só dá a sua vida, porque a normalidade, a maior parte de nós vai olhar para a vida, vai olhar para os sofrimentos e vai dizer: ah, eu quero morrer sofrendo o mínimo possível, né? Eu quero morrer, mas eu quero morrer dormindo. E São José Sanches, ele abraça a fé para dar a sua vida não só morrendo dormindo, né? Mas ele dá a sua vida numa morte sangrenta, numa morte de fato agonizante, né? São José Sanches, ele é torturado e instigado a abdicar de sua fé, a renunciar de sua fé, e até o fim ele se mantém fiel, com apenas 14 anos. Isso é muito forte, né? Especialmente para o tempo em que vivemos, porque a verdadeira radicalidade, ela não é um atributo específico desses santos de altar que a gente conhece, mas a radicalidade deveria estar presente na nossa vida de católicos como um todo. E aqui, radicalidade a qual eu me refiro é justamente ao sentido da palavra radical, né? Com raiz, forte, alicerçado. Então, a vida dos santos, elas nos dá esses nortes, esses testemunhos de pessoas que conseguiram, como São Paulo diz, combater o bom combate, né? Tanto que nós vemos a vitória, né? Nós vemos o Cristo que vence na vida de São José Sanches e de que deixa esse legado que estamos nós aqui, após tantos anos, contando a história de um jovem de 14 anos. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito forte nos tempos de hoje. Eu já adianto uma frase muito significativa na minha caminhada, que ele diz assim: quem é você se não se levanta e se põe de pé para defender aquilo que acredita? Então isso é uma alfinetada de amor que nós levamos para refletir quem somos nós, se não nos levantamos e nos pomos de pé para defender aquilo que nós acreditamos, né? E aqui eu faço um adendo para a gente pensar na própria definição da fé, né? Esse ano eu tive a oportunidade de fazer o curso de Engenharia da Santidade, do Padre Paulo Ricardo, e acabou que se tornou um verdadeiro retiro para mim na primeira semana de janeiro. E o Padre Paulo Ricardo, ele vai falar que a fé, ela é um hábito, né? A fé, ela é um hábito. E como todo hábito, ele precisa ser exercido, ele precisa ser colocado em prática. Se ele não for colocado em prática, naturalmente nós vamos perdendo esse hábito. Tanto que é por esta razão que nós temos as práticas, né? As práticas de fé. Nós temos, por exemplo, a vivência dos sacramentos, que para nós, nesse momento de pandemia, muitos fiéis estão, digamos assim, privados de estar em contato com os sacramentos, mas que dentro da fé católica é imperioso que se diga que a vivência litúrgica, ela é preponderante. A vivência litúrgica, os sacramentos, essa graça visível que Deus, se compadecendo da nossa humanidade, diz: olha, eu não quero que a coisa ela fique somente num plano abstrato, mas eu quero usar também da criação, eu quero usar também daquilo que é visível, para que vocês vejam, né, uma graça invisível por meio de uma ação, de uma graça invisível por meio de uma ação visível. E aí nós temos o sacramento. Então, a fé, ela é, no exemplo daquilo que o Padre Paulo Ricardo diz, ela é mais ou menos o seguinte: eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, mas quando eu estou dormindo, eu deixo de amá-los. É evidente que dentro de mim existe essa capacidade, até essa vontade de amá-los, né? O amor enquanto vontade também, mas é evidente que eu não estou exercitando
o meu amor nestes momentos. É diferente, perdão, é no mesmo sentido a fé, né? A fé, ela precisa ser exercitada, eu preciso ter atos de fé, preciso colocar a minha fé para andar, para experimentar, né? Como vai dizer a própria palavra, que a fé daí vem, né? A fé sem obras ela é morta. É por isso, é porque a fé ela nos leva a estar em movimento também. Tanto que a própria instigação, né, de orar sem cessar, orar e vigiar sem cessar. Evidente que quando eu estou fazendo uma petição aqui no meu trabalho, eu não consigo raciocinar e rezar um Pai Nosso, eu não consigo fazer isso. Mas de que forma eu consigo olhar para essa minha vida cotidiana, como eu acredito que seja da maior parte das pessoas que nos acompanham aqui, é a partir de uma oração de oferecimento. É quando eu digo, meu Deus, eu realizo este momento de trabalho, essa oferta do meu labor, do meu sacrifício cotidiano, desse meu martírio branco, né? Nesse martírio que não é cruento, que não é sangrento, mas que é do meu dia a dia, eu ofereço por ti. E aí nós vamos encontrando a fé nas realidades mais ordinárias da nossa vida. Porque nós exercitamos, porque nós pomos a fé em prática. Então, partindo disso daí é que a gente começa a entender, né, que os santos foram essas pessoas que buscaram de fato orar sem cessar. Foram essas pessoas que buscaram essa intimidade, né, porque a oração ela nos leva a isso, a essa intimidade com Deus. Então os santos são essas pessoas que buscaram essa unidade com Deus em toda a sua vida, né? E me chama a atenção na vida de São José Sanches que antes da sua grande prova de fé, que foi o seu martírio, antes da sua grande prova de fé, ele estava inserido dentro de um contexto de coisas. Dentro de um contexto de coisas. Então, eu me recordo, Ramon, que na época que eu era catequista de Crisma, eu contava a história de São José e tinha uma crismanda que ela era muito inteligente, ela está terminando provavelmente o curso de Direito, então ela sempre ficava fazendo muitas perguntas, enfim. E eu me lembro que, eu contando a história de São José Sanches, eu falava o seguinte, que aquela época, né, passou a vigorar no México, onde ele vivia, uma constituição fortemente socialista, que desse governo socialista vieram todas as restrições contra a fé católica. E desse governo socialista, totalitário, e que combateu a fé das pessoas e que subjugou as pessoas, né, a esse controle, né, nós vemos o relance, o surgimento, o brilho, o resplandecer de homens de fé, né, de um menino com fé de homem, que mesmo diante desse contexto é capaz de dizer que nunca foi tão fácil ir para o céu. Veja bem, um contexto desse de tribulações, né, onde as pessoas eram mortas, colocadas contra a parede, né, sendo mortas, levando tiro, para renunciar à sua fé. Então você veja, nós olhamos para a realidade, por exemplo, que estamos vivendo hoje de pandemia, e me permita dizer, Ramon, que parece que tudo em volta induz à loucura. Tudo em volta induz à histeria, à agonia, ao desespero, à falta de sentido. E os homens do nosso tempo têm uma dificuldade tremenda de encontrar um eu, de encontrar o verbo que habita dentro de mim, dentro de você, e poder com ele ser luz nesse mundo. Então, a gente facilmente no tempo de hoje, eu repito, de tantas tribulações, de tantas provações, né, é mais fácil para a gente nos moldarmos a essas tribulações. E os santos nos mostram exatamente o contrário disso. Você sabe que
lá na base, né, do protestantismo existe uma descrença muito grande da parte de Lutero na santidade, né? E veja que isso parte de alguma maneira de uma desesperança de Lutero. E dizer, ah, não, não é possível viver isso, só la fide, só a fé, né? Só a fé. E, e aí vem um santo, vem um São José Sanches e diz, não, existe santidade, existe, existe razões para encontrar sentido nessa vida, mesmo diante das provações mais desastrosas que nos rodeiam. Eu volto a dizer, São José Sanches, ele diz à sua mãe, em uma carta, salvo engano, ele diz, mãe, nunca foi tão fácil ir para o céu como em tempos como esse. Tem uma frase, eu creio que seja de Chesterton, que ele diz o seguinte, que o santo ele é como se fosse um veneno para o seu tempo, né? E um veneno, uma toxina, quando é colocada no seu tempo, ela de alguma maneira machuca, ela contraria, né? Ela tensiona, ela traz uma antítese, né? Um certo conflito, uma contradição para o seu tempo. Eu acho que nunca foi tão urgente, amor. Aliás, nunca não, porque vamos ser honestos, vamos amar a verdade. Este tempo que vivemos, ele é duro, mas nós somos a humanidade que já passou por 2 guerras mundiais, nós somos a humanidade que já passou por massacres comunistas de toda a ordem, que mataram mais do que a própria Segunda Grande Guerra, né? Uhum. Nós já passamos por peste negra enquanto humanidade, nós já passamos, enfim, por diversas outras coisas, e essa não vai ser a primeira, essa não é a primeira e nem vai ser a última grande provação que nós teremos ao longo da nossa história. Mas eu diria que esse tempo de provação ele nos deve impulsionar a olharmos a exemplos como de São José Sanches, perdão, que olhou para a sua vida, que olhou para um estado de coisas totalmente adverso, mas que ele, com a coragem, com a fé exercida, ele disse, que viva Cristo Rei, que viva a Virgem Mãe de Guadalupe. Que coisa bonita, que viva o Cristo Rei, o Cristo que reina. Nós cremos que Cristo reina sobre todas as coisas. Nós cremos que Cristo é o Rei do Universo. Porque dele, para ele, todas as coisas são provenientes e para ele todas as coisas vão. Essa é a nossa fé. Que homem, diz a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, que homem pode acrescentar em sua vida um só minuto de sua própria vontade? Nossa vida pertence a Deus. Cristo é o Rei da minha vida, Cristo é o Rei da sua vida. Nós não. Alguns vivem muitos anos, outros vivem poucos anos. Bom, isso pertence a Deus. Isso deve ser para nós um sinal de esperança. Como foi para São José Sanches? Um sinal de esperança. Um sinal de esperança de dizer, eu sei aonde está a minha fé. Eu sei aonde está a razão dos meus dias. Eu sei de onde provém a força. Eu sei de onde provém a esperança. Quantas pessoas, Ramon, não têm sede de esperança hoje em dia? Quantas pessoas estão por aí afogadas nos seus próprios medos, nas suas próprias angústias? E penso, para quem não sabe a história, brevemente de São José, um trecho dela que é muito bem retratado, inclusive no filme. Tem um filme, salvo engano, o nome dele é Cristeiros. Não sei se você chegou a assistir, Eu Ramon. assisti, é muito emocionante. É muito E bom. que pareça, o filme coloca a sua mãe no momento do seu martírio, né? Eu me recordo traduzindo, ele diz à sua mãe que encontrará ela no paraíso, né? Exato. Nesse sentido, aqui diz tudo para nós no nosso tempo. Perceber que, ao mesmo tempo, a morte não é o fim da vida. Principalmente para aqueles Morte onde está a tua que morrem em vitória. Cristo. Morte onde É o está a tua caminho para vitória, né? ver Cristo face a face, né? Então, a Exatamente. morte não é o fim do gênero humano,
mas é a porta de entrada para viver a realidade da ressurreição e encontrar Cristo face a face. Isso o santo nos ensina. Exato, exato. E você sabe que isso é interessante porque a fé daquele menino é provada a tal ponto que ele testifica em sua vida, ele escreve com a sua própria biografia aquilo que o Evangelho diz, né? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Naquele momento ele poderia ter dito: não, 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 para tudo. Cristo não vive, não. Cristo não vive, não. Eu escolho essa vidinha aqui, mas eles não. Eles que viva Cristo Rei. É isso que um santo faz. Ele testifica. Ele testifica o próprio Cristo. Ele traz essa esperança de que o Cristo vive. O Cristo está aqui. É, e na história de São José Sanches, ele com o coração. Porque perceba que o coração humano, né, ele tem uma propriedade, uma potência de se dilatar maior do que qualquer outra coisa. O coração humano ele tem essa capacidade infinita de se dilatar. Infinita porque Deus é o próprio Deus. Então, infinito por infinito, ele é o verdadeiro infinito. Mas por sermos filho de amor, amorzinho é, por sermos parte por poder vivermos essa perfeita caridade, essa união com o amor, veja como o coração humano ele é capaz de se dilatar. E São José, ele é preso, é uma criança, 14 anos, porque destaque-se, Ramon, destaque-se. Nós estamos falando de um tempo onde os cristãos precisaram pegar em armas para defender a sua fé. Os cristãos precisaram, os católicos precisaram pegar em armas, né? Porque, veja, a paz, ela não é uma finalidade por si própria. Diz a paz, ela é fruto da justiça. E a justiça, alcançada através da busca da verdade, ela, para ser alcançada, é uma verdadeira guerra. E aí a gente pode pensar numa guerra no sentido verbal da coisa, como hoje em dia nós católicos, nós cristãos, estamos perdendo isso, porque nós estamos perdendo a voz, né? Nós podemos pensar, inclusive, em cenários mais absurdos, como o que aconteceu no tempo de São José Santos, onde as pessoas precisaram pegar em armas para poder defender a sua fé. E veja, para quem acha que a paz é uma finalidade por si própria, né, para quem não ama a verdade, para quem não ama enfim, para quem não ama a justiça, vai olhar, não, a paz, então, mas veja, abdicar da própria fé, né? E isso também traz muito dos nossos tempos, amor, porque a gente vive numa geração de homens de geleia. Me permita dizer assim, homens de geleia. O padre Antônio Royo Marim, ele diz no seu livro, né, Ser ou Não Ser Santo, eis a questão, ele diz que um dos grandes problemas da santidade é o problema do caráter. Ele começa ali no caráter, porque a gente vê muitas pessoas dizendo: eu queria ser santo, eu queria ter uma família, eu queria, só que esse queria, ele por si só já é uma falta de caráter tremendo. Por que não substituir queria por quero? Né? Eu Porque é quero, uma praxe, né? Uma praxe. É isso eu interessante quero. colocar como um caráter muito bom. Eu quero ser santo, eu quero ser um pai de família honesto, eu quero ser um advogado católico, eu quero ser um bom sócio, eu quero ser um bom. Não é eu queria, eu quero. Eu quero. É uma questão de posicionamento na vida. Eu quero, é ser assertivo, é ser corajoso. E São José Sanches, ele quando tá lá na guerra, né, ele se voluntaria para ficar segurando o estandarte, porque ele era muito pequenininho, ele estava lá com o estandarte. Né? Ele dizia que queria ficar lá, queria ir para a guerra, mas queria estar lá com o estandarte, porque, mais uma vez, ele dizia, nunca foi tão fácil ir para o céu. Então eu quero participar dessa guerra, aspas, dessa guerra santa também. Né? E nesse momento ele está lá com o seu estandarte, e acontece uma batalha, e ele tem a oportunidade de fugir, mas ele entrega o seu cavalo ao general, salvo engano a história é mais ou menos isso, e aí ele entrega o seu cavalo ao general e diz: general ou capitão, ou sabe-se lá qual o líder lá, e diz: olha, vai porque você é mais importante do que eu nessa batalha. Você é mais importante do que eu nessa batalha. Se salve. Eu dou a minha vida por você. Quem é que diz também: eu dou a minha vida? Eu dou a minha vida. É o próprio Cristo. E ele é preso.
ele é torturado. No filme mostra, né, os pezinhos dele sendo Uhum. fatiados, feridos. Ixi. E os soldados dizendo, renuncie, é só você dizer. É só você renunciar ao Cristo, é só você dizer que morra o Cristo Rei, só você dizer não a tudo isso. É só você dizer não a tudo isso. Eu fico pensando no inferno que muitas pessoas vivem. E não tem outra palavra, no inferno. Né? No livro A Fé Explicada, o Léo Trees, ele vai dizer que o inferno, a sensação do inferno, dentro da visão dele, é você se imaginar nu, condenado, face a todos os seus pecados, a todos os nãos que você disse, né? Sendo torturado pela sua própria voz na consciência, dizendo: você quis estar aqui para sempre. Esse sofrimento é sem descanso, sem alívio, para sempre, para sempre, para sempre. O inferno é um grande não. É um grande não que nós damos. Não é Deus que nos manda para lá. É um grande não que nós damos ou não a Ele durante a nossa vida. E veja, São José Sanches, ele diz sim. Ele poderia ter dito um não. Né? Veja que àquela altura ele já havia provado em muito o seu amor pelo Cristo crucificado. Como a Beata Chiara Lúcia diz, unido ao Cristo crucificado. Ele já tinha experimentado se unido na própria carne, como São Paulo diz, completado na sua própria carne as dores do Cristo. Mas ele vai até o fim. Porque o seu coração, porque o nosso coração, porque o meu coração e o seu coração, amor, eles são capazes de se dilatar e de viver esse amor também. O nosso coração, ele é capaz. Existe uma capacidade do nosso coração de se dilatar para viver esse amor também. E São José torturado, com seus pés feridos, é levado à ponta da espingarda em suas costas para caminhar ainda uma vasta distância. E imagine seus pés feridos. Eu que sou homem, né, penso que você também, tão pouca resistência à dor hoje em dia, né? Mas veja, o pé daquele menino todo ferido, todo machucado, botam ele para uma grande caminhada, põem-no diante de sua cova, e como é mostrado no filme, né? O filme ele narra dessa maneira. Ele tem a última oportunidade ainda de voltar atrás. Ele tem a última oportunidade de voltar atrás. E eu fico pensando que nessa hora ele deve, entoando dentro de si a melodia, uma verdadeira melodia de um martírio. Ele diz: que viva o Cristo Rei, que viva o Cristo Rei, que salve a Virgem de Guadalupe. E no filme tem aquela cena fortíssima onde ele leva um tiro, né? No filme mostra isso muito bem. Ele leva um tiro, ele cai e ele faz uma cruz com seu dedinho, porque ele tinha 14 anos. Ele faz uma cruz no chão, o sangue escorre, o seu sangue cobre aquela cruz no chão de areia. E eis que aquela vida, aquele testemunho, né, se cristaliza na eternidade. E nós vemos o testemunho tão forte desse menino tocar a sua vida de seminarista, minha vida de advogado, de namorado, de filho. Você veja como é emocionante, né? Como é emocionante perceber que é bonito, porque quando a gente escuta uma história dessa, a gente parece que vê lampejos de esperança na humanidade. A gente só olha para a humanidade normalmente diante de tudo aquilo que a humanidade pode ter de pior. E os santos dizem: não, não é bem assim. Vai olhar uma vida de um São Maximiliano Maria Kolbe, né, que diz: não, esse pai de família não. Eu morro no lugar dele. Me leve, eu vou para a sarjeta, eu vou morrer naquele fosso, ao cheiro de cocô, de urina, de fezes. Eu vou lá, eu vou ser a esperança, eu vou dar sabor.
eu vou até o fim. Então, Ramon, partilhando contigo hoje um pouco dessa história, a gente poderia certamente passar ainda muito tempo aqui Com conversando, certeza. muito tempo conversando. Eu te digo que no meu coração fica um sentimento de inquietação. De inquietação, por mais uma vez, por olhar este mundo que vivemos, por olhar essas circunstâncias que nos rodeiam e não tirar delas as razões, as oportunidades, a matéria-prima da santidade e da felicidade que Deus espera de mim. Que nós, assim como São José Sanches, não odiemos a nossa realidade, não odiemos aquilo que está ao nosso redor. Ao contrário, unamo-nos ao Cristo crucificado, unamo-nos ao Cristo que se doa, sejamos como Ele também, os últimos, para que, precedidos por São José Sanches e tantos outros santos de devoção, que a gente possa também um dia, ao término de nossa vida, encerrar a trama da nossa história, dizendo com Ele que viva Cristo Rei. Que Cristo reine, Ramon, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos, nas nossas vocações, na vocação de quem nos assiste. Que viva Cristo Rei e que viva a Virgem Maria, Mãe Guadalupe. Beleza, muito bom. E se eu faço umas considerações, né, finais, de perceber como o nosso coração está inscrito aquilo de mais belo nos aproxima de Deus, que é a capacidade de amar, de acolher o seu projeto, de ser ao mesmo tempo dom, oferta, como diz o Papa João Paulo II. O nosso coração, já nascemos com essa capacidade de amar, de ser dom, de ser oferta. Por quê? Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, imago Dei. Então já trazemos isso dentro de nós, desde o mistério da criação. E por isso, nesse tempo que nós estamos vivendo, se faz necessário ter a esperança cristã. E às vezes, diante do sofrimento, às vezes a gente até duvida da presença de Deus. Mas é preciso configurar os nossos sofrimentos, as nossas angústias, na cruz daquele que é o Senhor da nossa história, da nossa existência, que é o Cristo Jesus. Nesse período que estamos vivendo, né, de quaresma, de retiro espiritual, é o tempo oportuno para que nós possamos olhar a história da humanidade e, ao mesmo tempo, configurar ela no sofrimento de Cristo. E aí está o sentido da esperança cristã. A esperança cristã, ela jamais deve deixar de existir na vida daquele que tem um seguimento autêntico a Jesus. Mas nós que temos a consciência da nossa fé e daquilo que abraçamos. São José Sanches, finalizando, Mateus, nos ensina uma coisa para o nosso tempo que a gente observa que ele só tem 14 anos. Mas se a gente for ver, rapaz, não tem uma maturidade ainda como nós temos. E foi capaz de olhar para aquela realidade com os olhos da fé. Não somente com os olhos humanos, da fraqueza humana, porque se a gente for olhar somente pela ótica humana, a pessoa é capaz de largar aquela realidade, largar aquela opção que faz, aquela escolha. Por isso que os olhos a partir da fé é necessário também para nós mudar a conotação dos nossos tempos. Então, que São José Sanches ajude cada um de nós
nesse tempo que nós estamos vivendo, a ter esperança, a crescer nas três virtudes teologais: a fé, a caridade e a esperança. Então, ratifico novamente aqui os meus sinceros agradecimentos. Sei que a sua vida não é fácil, mas vocês tiram um tempinho de meia hora para apresentar esse tesouro para os meus seguidores, para o povo que vai ver também no meu canal, que é São José Sanches Del Rio. Muito obrigado. Desde já, desejo uma feliz Páscoa para você e sua família. Amém, meu irmão. Conto sempre com as minhas orações, conto sempre comigo, que havendo a disponibilidade, sempre vai ser uma grande alegria estar com você, estar aqui nesse trabalho tão bonito de evangelização através do seu Instagram. Então, conto com minhas orações e peço também, reze por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu grupo. Eu tenho um grande carinho por você, viu? Um abraço Reze por grande. mim também. Estamos juntos na comunhão espiritual neste tempo. Estamos juntos, meu irmão. Deus Um abraço, abençoe. bom trabalho. Até mais. Até mais.